No final dos anos 90, veiculou-se um anúncio da Nike que seguia esta linha. E se você pedisse a Deus para se tornar o melhor jogador de futebol do mundo? E se ele estivesse realmente ouvindo? Em seguida, à medida que as palavras sumiam, simplesmente mostravam um vídeo de Ronaldo o Fenômeno marcando contra o Compostela, sem qualquer contexto, porque só de olhar, você sabia exatamente o que aquilo significava. Na verdade, todo mundo sempre soube. Nunca houve um exemplo de um garoto prodígio que estava claramente destinado a se tornar um grande jogador de todos os tempos como Ronaldo. É comum se concentrar nas lesões e no cisse da carreira de Ronaldo, sabe? O lado negativo. Mas estamos falando de um garoto que, aos 20 anos, antes de ganhar a bola de ouro, antes mesmo de chegar ao Barcelona, já havia disputado 115 partidas e marcado 103 gols. Posso mostrar a vocês um vídeo de 5 segundos dele aos 16 anos e ainda seria suficiente para convencer alguns de vocês de que ele era o maior de todos os tempos. Foi assim que as pessoas se apaixonaram por ele, foi isso que o tornou mundialmente famoso antes mesmo de ter idade suficiente para dirigir um carro. E é nisso que eu quero focar no tempo antes das tragédias chegarem, quando o legado de Ronaldo ainda estava para ser definido. E tudo começou com um garoto com dentes salientes, matando aula para frequentar algumas provas de futsal no clube local, Valqueire. E o engraçado é que naquela época ele ainda não tinha percebido o quão verdadeiro prodígio ele realmente era, então, quando percebeu que havia 50 crianças lá para as provas, ele se convenceu de que não tinha chance de fazer isso, então ele disse a todos que era goleiro, porque bem, eram tão poucos. Certamente lhe dariam uma vaga, e ele tinha razão, embora rapidamente se tornasse óbvio para todos, inclusive para ele, que não era goleiro. Depois de algumas partidas no banco, enquanto perdia por 2-0 para o Vasco da Gama, seu treinador decidiu apenas colocar o novato na frente e ver o que acontecia e o resultado foram 4 gols para Ronaldo e uma recuperação impressionante contra um time contra o qual eles não deveriam ter tido chance de jogar. Após esse período, ele se destacou como o craque do time, e ao final da primeira temporada, já havia marcado 166 gols. Houve até uma partida em que, dos 12 gols do seu time, 11 foram marcados por ele. Como é de se imaginar, nesse ponto Ronaldo não tinha mais dúvidas sobre suas habilidades. Na verdade, ele estava completamente convencido de que sua vocação era o futebol. Ele até afirmava que o futebol era seu primeiro amor. E tão decidido, aos 12 anos, com seus pais se divorciando e ele passando por um momento difícil, ele contou à mãe que havia largado a escola para focar no futebol. Ela ficou furiosa, disse que ele não teria futuro, que ele cresceria e se tornaria um ninguém, mas por mais que ela tentasse, logo percebeu que não havia nada que pudesse fazer. Ela trabalhava 12 horas por dia em uma lanchonete, simplesmente não havia como ela garantir que ele não estava matando aula. E, afinal, havia coisas muito piores que uma criança poderia estar fazendo depois de passar por momentos difíceis do que brincar de futebol. E bem, por mais louco que pareça, essa foi a melhor decisão que ela tomou. Nos 2 anos seguintes, sua fama cresceu exponencialmente, a história do garoto abençoado pelos deuses começou a se espalhar. Aos 13 anos, mudou-se para o Social Ramos, e aos 14, para São Cristóvão, onde até jogou com menores de 20 anos, apesar de ter 6 anos a menos que todos ao seu redor. Depois disso, não teve jeito, os grandes clubes vieram atrás. Primeiro ele fez um teste no Flamengo, o que o deixou muito animado, já que era o clube de sua infância. Ele se saiu muito bem, até ligaram para ele para fazer um segundo teste, mas se recusaram a pagar pelas passagens de ônibus, e ele simplesmente não tinha condições de continuar pagando por elas, já que foram necessárias 4 viagens diferentes para chegar ao centro de treinamento. Então ele simplesmente desistiu. Mas é claro que sua jornada não terminou aí. Pouco depois, 2 agentes se adiantaram e compraram os direitos do jogador por meros $7.000 e começaram a procurar um clube para contratá-lo. O Botafogo rejeitou, o São Paulo se recusou a pagar os 25 mil que pediram, então ele ficou um tempo no São Cristóvão, e poderia ter continuado lá por mais tempo se não fosse por um pequeno detalhe. Adivinha quem era o treinador titular do São Cristóvão? Ninguém menos que Jairzinho, o craque campeão da Copa do Mundo de 1970. Quem melhor para identificar um dos maiores atacantes de todos os tempos do que um dos maiores atacantes de todos os tempos? Então, sim, Jairzinho fez questão de recomendar pessoalmente Ronaldo ao seu antigo clube, Cruzeiro, e depois de ver o garoto de 15 anos ingressar na seleção brasileira sub-17 e ainda marcar 8 gols, tornando-se o artilheiro do campeonato sul-americano apesar do fraco desempenho de sua equipe, bem, só faltava contratá-lo. E a partir daí, as coisas ficaram muito loucas muito rapidamente. No mês seguinte, ele estreou pela equipe sub-20 do Cruzeiro e abriu o placar com 4 gols na primeira partida. Depois, antes mesmo de se adaptar à nova academia, tornou-se o primeiro jogador amador na história do clube a integrar a equipe principal na digressão de pré-temporada. Curiosidade, essa digressão foi aqui em Portugal. A primeira equipe que enfrentou foi o Belenenses, e os torcedores literalmente aplaudiram de pé ao final da partida.
Ele até enfrentou o Porto e eles literalmente tentaram contratá-lo, mas o Cruzeiro, poucos meses depois de comprá-lo pelo preço de um Toyota Camry, supostamente pediu ao Porto 1,75 milhão de euros. Isso teria sido uma contratação recorde para eles na época. Então, embora clubes como o Inter também estivessem interessados, eles seguiram em frente. Bem, o moleque acabará de completar 16 anos, seria a aposta da sua vida. Mas vamos em frente. 5 meses após sua chegada, ele estreou como profissional. No mesmo mês, estava no banco de reservas quando o Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil pela segunda vez em sua história. 4 meses depois, teve mais 3 partidas e marcou em 2 delas. E mano, quando outubro chegou, ele já havia se tornado titular regular e quase instantaneamente anotou 17 gols em 10 partidas. Por onde começar? Isso incluiu 4 jogos na Supercopa Libertadores. Na estreia, fez um hat-trick, no jogo de volta dessa partida fez mais 2 gols, depois enfrentou o Nacional do Uruguai, marcou o único gol do jogo de ida, em seguida, fez 2 no segundo jogo, mas ainda assim foram eliminados. Enquanto tudo isso rolava, ele também marcou contra todos os times que enfrentou no campeonato, exceto o Flamengo. E no final dessa sequência incrível, ele teve sua primeira obra-prima de atuação na vitória por 6-0 sobre o Bahia. Tornou-se o primeiro jogador da história do clube a marcar 5 gols em uma única partida do campeonato. Foi um momento crucial em sua carreira. Para o primeiro gol, converteu um pênalti. Para o segundo fez o passe perfeito para um companheiro. No terceiro driblou o goleiro. No quarto marcou de cabeça. No quinto outro pênalti. No sexto pegou o goleiro desprevenido, tomou a bola e empurrou para a rede aberta. Isso lhe renderia algum prêmio de fair play? Definitivamente não, mas ninguém se importou. Ele era um gênio. Ele estava no topo dos artilheiros do campeonato aos 16 anos e como Cafu disse, essa foi a primeira vez que ele mostrou ao mundo que não era apenas um grande jogador, ele era um fenômeno. E não foi o único impressionado com o garoto. Naquele mesmo ano, o olheiro do PSV, Ernie Brandt, estava no Brasil em busca do substituto de Romário, após sua ida para o Barcelona. Se por acaso encontrasse alguém com metade do talento de Romário, já seria um feito gigantesco. Estamos falando de um cara que marcou 128 gols em 145 partidas pelo PSV, mas bem, você já sabe onde isso vai dar. Depois de ver Ronaldo, ele disse, não pude acreditar nos meus olhos, não acreditei quando me disseram a idade dele, deveria ser impossível um garoto de 16 anos ser tão bom. Encontrá-lo me deu vida. Me tornei um olheiro com o sonho de um dia encontrar alguém como ele. Neste ano, Ronaldo não partiria para a Europa como muitos esperavam. Antes disso, ele consolidaria sua presença no Cruzeiro por mais uma temporada, dominando o Campeonato Mineiro com impressionantes 22 gols em 19 partidas. Destacou-se com momentos icônicos, incluindo um hat-trick contra o rival Atlético Mineiro e um gol memorável na Copa Libertadores contra o Boca Juniors. Sua performance gerou grande euforia no país, pressionando o técnico da seleção nacional a convocá-lo para a Copa do Mundo aos 17 anos. Embora não tenha tido a chance de jogar, seu nome na lista da seleção despertou o interesse de grandes clubes europeus, com exceção do PSV, onde Ronaldo eventualmente se juntou após o conselho de Romário. Ao chegar à Europa, Ronaldo superou todas as expectativas. Apesar da falta de alarde em sua chegada, ele rapidamente se destacou no PSV, marcando mais gols do que o prometido. Sua adaptação foi praticamente imediata, desafiando as previsões dos críticos. Seu desempenho notável, apesar de uma derrota ocasional, causou um impacto significativo em toda a Europa, levando até mesmo lendas do futebol como Beckenbauer a reconhecê-lo como o novo Pelé. E permita-me dizer, poucas pessoas conheciam Pelé tão intimamente quanto Beckenbauer. Portanto, quando ele proferiu tais palavras, todos prestaram atenção. Em uma situação semelhante, o lendário Rudi Völler também fez questão de declarar, nunca na minha vida vi um jovem de 18 anos jogar assim. Mas o que sempre achei curioso nessa afirmação foi que, no dia em que ele disse isso, Ronaldo ainda tinha apenas 17 anos. À medida que os meses se desenrolavam, Ronaldo continuava a marcar incessantemente. No final da temporada, apesar de o PSV não ter conquistado nenhum troféu e ter ficado em terceiro lugar, Ronaldo cumpriu a promessa feita a Romário. Ele quebrou recordes, superando até mesmo o impressionante desempenho de Romário, que, sendo quase 6 anos mais velho, marcou 30 gols no campeonato durante seus 5 anos no clube. A última vez que um jogador atingiu tal marca na Eredivisie havia sido uma década antes, por Marco van Basten. Após uma temporada extraordinária, os grandes clubes europeus intensificaram suas ofertas pelo jovem prodígio. O Inter, em particular, tentou compensar a falha de 3 anos antes, mas o PSV resistiu firmemente. Após um verão em que até Pelé o aplaudiu de pé em um jogo contra a Inglaterra, Ronaldo iniciou sua segunda temporada no PSV de maneira explosiva, chegando a marcar 4 gols em um único jogo da Taça UEFA. No entanto, sinais de alerta surgiram quando ele passou por um surto de crescimento e enfrentou problemas físicos nos joelhos, levando a períodos de afastamento do campo.
Após superar desafios físicos e uma cirurgia no joelho, Ronaldo demonstrou uma determinação inabalável. Mesmo com a montanha-russa de lesões, ele retornou ao campo e continuou marcando gols de forma impressionante. Sua resiliência foi notável, e como ele disse anos depois, um fenômeno não pode falhar, não pode sentir dor e nunca pode parar de marcar. Ao ouvir isso, pode-se presumir que foi o treinador quem tentou trazê-lo de volta o mais rápido possível, desesperado para manter sua posição no topo da liga. No entanto, na realidade, foi exatamente o contrário. Ronaldo foi quem se colocou em campo. Nessa situação, ele literalmente confrontou o técnico, irritado por ele se recusar a escalá-lo, enquanto o PSV estava prestes a perder o campeonato para o Ajax. Ronaldo teve apenas 15 minutos de jogo na final da Copa e, após a derrota, começou a procurar uma saída do clube. Com suas atuações nos Jogos Olímpicos do mês seguinte ganhando destaque em todos os jornais esportivos do mundo, apesar de seus problemas físicos, todos os clubes do mundo estavam dispostos a arriscar tudo por ele. Logo, iniciou-se uma guerra de lances entre o Inter e o Barcelona. Enquanto o Inter ainda estava hesitante, preocupado com o potencial de lesões, o Barcelona estava desesperado para contratar um atacante de primeira classe após negociações mal-sucedidas com o Blackburn por Alan Shearer. No final, tudo culminou em uma situação digna de um filme de comédia, com o vice-presidente do Barcelona, Joan Gasparta, disfarçando-se de garçom para entrar no hotel onde a seleção brasileira estava hospedada, a fim de entregar um contrato para Ronaldo contra a vontade do PSV. Ronaldo assinou o contrato literalmente em cima da cama. Feito isso, restava apenas acertar a transferência com o PSV, o que foi relativamente fácil, considerando que o Barcelona estava disposto a pagar um recorde mundial de 15 milhões de euros pelo jovem de 19 anos, que havia deixado claro sua ruptura com o clube ao chamar seu técnico de estúpido e até insinuar que jogaria pelo Barcelona de graça. Ironicamente, 2 semanas depois, o recorde de transferências de todos os tempos foi quebrado novamente quando Alan Shearer se transferiu para o Newcastle. Imagina os rostos da diretoria do Barcelona ao receberem essa notícia. No entanto, no final do ano, Ronaldo foi eleito jogador do ano pela FIFA e perdeu a bola de ouro por apenas um voto. Como sua própria mãe disse, naquela época, Ronaldo não pertencia a mim, ele pertencia ao mundo. Ele era tão renomado. No caso do Inter, bem, um ano depois, após alguns contratempos nas negociações de contrato no Barcelona, eles finalmente asseguraram sua contratação. Quebraram o recorde de transferências de todos os tempos mais uma vez. No entanto, considerando que anteriormente haviam desistido da corrida pela transferência por medo de lesões, tudo se tornou incrivelmente irônico. Quando ele deixou o clube, 5 anos depois, só havia completado uma temporada inteira pelo time, ficando afastado dos gramados por um total de 773 dias. Um ano antes de ingressar no Inter, perguntaram a ele qual era seu maior medo. Sua resposta foi: lesão, um jogador lesionado é a coisa mais triste que existe.